Você sabia que mais de 34 mil crianças e adolescentes estão em instituições de acolhimento? Mais de 60% são adolescentes. 36 mil pretendentes à adoção são registrados no Sistema Nacional de Adoção por ano, mas apenas 2 mil adoções acontecem. 77% das crianças hoje disponíveis para adoção são adolescentes. Porém, 0,3% dos pretendentes estão dispostos a adotá-los. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim. Hoje falaremos como a adoção redefine o conceito da família. Estou com ele, certificado pelo Instituto de Doulas de Adoção Brasil, graduando em Psicologia, pai da Stephanie, a Teté. Isso Seja mesmo. bem-vindo, Beto. Obrigado. Eu costumo me apresentar como o papai da Teté. Teté tem 2 pais e ela designou o nome, né? Papai da Teté, o meu marido é o papá da Teté. Ah, que lindo. Bem-vindo. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Para mim é um grande privilégio ter pessoas aqui que inspiram tantas outras pessoas. Eu sou fã pelo TEDx. Ah, obrigado. Já estou dando um spoiler de uma pergunta que eu vou fazer no final, já estou falando agora. Mas antes de a gente falar sobre o TEDx, que foi incrível, conta a sua experiência pessoal. Como é que foi esse processo de ser pai adotivo? E como que é essa sua abordagem de doula? Como que funciona? Eu não conhecia, tá? Eu passei a conhecer quando eu conheci você. Ótimo. Primeiro, Rodrigo, eu queria muito te agradecer pelo convite. Eu fico sempre questionando o quanto eu sou aceito nos lugares que se intitulam como lugares de pai, né? Seja pelo meu corpo, seja pela minha trajetória, seja pela forma como eu me posiciono. E toda vez que sou convidado para uma conversa que leva no título o nome pai, eu fico muito lisonjeado por ter sido chamado para esse debate. E eu costumo dizer, Rodrigo, que eu não sei falar quando foi que o meu desejo de ser pai nasceu. É como se, por mais irônico que possa parecer, é como se meu desejo de ser pai tivesse surgido antes mesmo do meu desejo de ser. Sempre foi um sonho muito grande ser pai. Em algum momento na minha vida, quando eu me descubro uma pessoa homossexual, eu preciso romper com esse desejo, né? Porque eu não conseguia entender uma forma em que seria possível. E aí a adoção começa a permear os meus pensamentos, né? Em 2008 eu conheço meu marido e a gente no dia que se conhece fala sobre um desejo que ambos tínhamos em ser pais. Só que eu tô falando de uma época, em 2008, em que pessoas ou casais como eu, como o casal que eu formo, não podíamos entrar num processo de adoção. Então, de 2008 até 2015, que é quando o STF promulga a decisão a favor da adoção feita por pessoas ou casais homoafetivos, eu começo a pesquisar sobre a adoção. Mesmo sem saber se um dia eu conseguiria entrar nesse processo. Quando eu começo a pesquisar sobre a adoção, eu vou ficando bastante desconfortável com tudo que eu leio a respeito da adoção. Por que eu fico desconfortável? Porque boa parte daquilo que se escrevia colocava a adoção ainda como um lugar de caridade e dava um enfoque muito grande para o papel do adotante. E eu estava muito curioso em saber como é que a adoção reverberava na vida do adotivo, né? Uma vez que eu queria ser pai por adoção, eu queria saber o que é que a adoção reverberaria na vida dessa criança que eu iria adotar. E aí eu começo a fazer uma pesquisa fora do Brasil para entender, e a gente começa a ter, nos Estados Unidos principalmente, e é preciso fazer um recorte de que as adoções nos Estados Unidos acontecem de formas muito distintas ao que acontece no Brasil, e por motivações também distintas, mas eu começo a pesquisar o quanto a adoção reverbera na vida desses adotivos. Quando eu me torno pai, em 2018, eu entro com o processo em 2016, a gente leva 2 anos e 4 meses nesse processo. Quando eu me torno pai, eu tinha essa ânsia tão grande de ser pai, eu entro numa depressão. E aí, uma das formas que eu encontro de olhar para essa depressão, eu não digo curar essa depressão, mas de olhar para ela, é criar voz para aquilo que estava me incomodando muito, que era a forma como a sociedade como um todo interpretava a minha ação, né? Interpretava a forma como eu havia formado a minha família. Nessa mesma época está surgindo o Instituto Doula de Adoção Brasil, criado pela Maíra Elo e pela Mariana Muradas,
que são mãe por adoção e filha por adoção, respectivamente. E aí eu decido me formar como doula. Eu sou a segunda pessoa a me formar como doula no Brasil, em 2021. E aí o meu trabalho é o de auxiliar pessoas ou casais que estejam em alguma etapa de um projeto adotivo, desde quem está querendo entender o que é adoção, até quem já adotou há algum tempo e quer, de repente, conseguir conversar com essa criança sobre a sua adoção, né? Todo o meu trabalho pautado num olhar focado no protagonismo do adotivo dentro desse processo todo, né? O que é que reverbera e o que é que importa para o adotivo dentro do processo de adoção de uma criança ou adolescente. Como que você consegue, de fato, ajudar as famílias como doula de adoção? Na prática. Eu acho que o meu objetivo, eu não sei, só as famílias podem dizer, mas o meu objetivo, Rodrigo, é de criar potência nessas famílias. Muita gente, Rodrigo, protela o desejo de adotar ou acaba não entrando num projeto adotivo com medo de não receber apoio. E aí eu fico sempre num trabalho de questionar o que é que a gente busca nesse apoio. Porque muitas vezes a gente chama de apoio o que a gente está chamando de permissão das outras pessoas que formam essa sua rede de apoio, que elas possam te dar para entrar nesse processo de adoção. E o quanto para entrar nesse processo de adoção você precisa do consentimento do outro, né? O quanto isso é seu e o quanto você consegue bancar esse teu desejo. Então, eu não gosto muito da palavra ajudar, né? Porque eu não sei se eu ajudo. Porque ajudar também é muito temporário. Eu ajudo por um tempo e depois, quando eu não estiver mais lá. Uhum. Então, eu acho que o meu trabalho é o de criar potência para essas famílias. Delas se enxergarem como geradoras dessa potência para os seus filhos. Delas conseguirem se enxergar como vias legítimas de família, de se formar família. E elas conseguirem se reconhecer na sociedade pelo que são, sem ter vergonha do que são. Você falou de uma questão emocional sua, que você passou durante o processo. Como é que é? Porque agora você é formando em psicologia, quase um psicólogo. Falta quanto tempo para você? 1 ano. Nossa, você já está no final, que delícia. Finalzinho. Meu sonho. É mesmo? Tá lá no meu caderno. Então, eu acho que aí você, inclusive, consegue ajudar ainda mais. Como é que é esse dilema emocional desses pais que entram no processo de adoção? Como que você tem visto e como que você consegue, talvez, potencializá-los através aí não só do seu conhecimento como doula, mas também do seu conhecimento em psicologia? Porque eu imagino que deve ser uma tempestade de pensamentos desses pais, de preocupações, medos, anseios, sociedade. Como é que é tudo isso? Eu falo muito uma frase, Rodrigo, e eu vou repeti-la aqui. Eu acho que a adoção, ela é um encontro de abandonos. A gente tem, de um lado, você colocou no começo, né, na hora de me apresentar, todos os números que a gente tem lá no Sistema Nacional de Adoção, de crianças que, de alguma forma, tiveram os seus direitos não garantidos. Crianças que precisavam ter esses direitos e não tiveram. E para a criança, independente do motivo que fez com que ela tenha que ser encaminhada para adoção, para ela vão existir 2 coisas. O primeiro é uma sensação de abandono, mesmo que ela não tenha sido abandonada, mesmo que ela tenha sido tirada compulsoriamente dessa família de origem, ela sente isso como um abandono. E a segunda coisa, psicologicamente falando, é uma sensação de culpa. A criança sempre se culpabiliza por aquilo que lhe aconteceu. Ela não consegue entender que aquilo foi uma falha da família de origem, que aquilo foi uma falha do Estado, que aquilo foi uma falha principalmente da sociedade com ela. Ela se culpa, né? Então ela acha que a polícia invadiu o barraco que ela morava porque ela chorou. Ela acha que a genitora a entregou no momento que ela nasceu porque ela não soube nascer direito, né? E aí o que eu costumo dizer é que a adoção, ela é um encontro de abandonos, porque essa pessoa que adota, esse casal que adota, ao lidar com essa criança que tão fortemente tá sentindo as suas sensações de abandono, essa pessoa obrigatoriamente é colocada em contato com os próprios abandonos. Como é que eu vou cuidar de uma criança? Tem uma coisa que eu falo muito sobre a minha filha, que eu precisei ensiná-la a chorar.
E eu pensava, como é que eu vou ensinar uma criança a chorar se o meu choro nunca foi validado? Se toda vez, enquanto criança que eu chorava, eu ouvia, não precisa chorar. E de repente eu tava com uma criança no colo dizendo, filha, quando você precisar, chora. E isso me machucava muitas vezes, né? Eu entendia necessário, mas me machucava muitas vezes. Então eu acho que é isso. Eu acho que a grande questão da adoção está no encontro desses abandonos. Mas principalmente da gente entender que nós temos essas sensações todas. É eu reconhecer em mim aquilo que me machucou, seja enquanto criança, seja enquanto adolescente, mas principalmente o quanto isso chegou à minha vida adulta para poder acolher a criança que eu estou adotando. É a máxima do avião. Primeiro colocar a máscara em mim para depois poder colocar na criança que está sendo adotada. Eu, pensando aqui, né, que nós acabamos trazendo para os nossos filhos muito daquilo que nós vivemos, né, e aprendemos na nossa infância, na nossa adolescência. E eu costumo dizer muito da quebra de ciclos, o quanto ela é importante. Então, e o autoconhecimento, ele tem uma conexão direta. Porque se eu não sei como eu me sinto, como que isso fala com o meu corpo, como reverbera, usando a palavra que você usou agora há pouco, eu não consigo ajudar, né? Igual você falou. Então, muitas famílias, esses dias eu até vi um post de uma pessoa que inclusive nós conhecemos, que é a Juliana Franco, ela colocou, o choro dos seus filhos te irritam? Sim, me irritam. Mas por quê? Porque talvez você não era ouvido, porque talvez você chorou muito. E aí, no momento que você tem que acolher aos seus filhos, você fala, calma aí, eu não fui acolhido. Exatamente. Como que eu vou acolher sendo que eu não fui acolhido? Então, é difícil, é um obstáculo, e o que você falou, eu acho que o seu trabalho é um trabalho maravilhoso, porque você consegue, através do que você está aprendendo sobre a psicologia, sobre a cabeça, sobre a mente humana, junto com toda essa questão do processo, que é um processo muito sensível, né? Você mesmo falou que você sofreu por isso, e saber que tem pessoas atuando para mudar essa história, porque os números, eu me impactei quando vi esses números. Falei, gente, olha o tanto de criança, como você falou, crianças que foram abandonadas. E o encontro dos abandonos, porque daqueles pais também que não... Nossa, é uma conexão assim muito profunda. Me permita, Rodrigo, claro. Acho que é importante a gente falar um pouquinho desses números, porque eu acho também que eles trazem um retrato social bastante grande, né? Primeiro que quando a gente olha lá no SNA, que é o número que você traz, né? Que ele é disponível hoje no portal do CNJ, que existem 40 mil crianças em acolhimento, não são 40 mil crianças que estão disponíveis para adoção. Cerca de 10% dessas crianças estão disponíveis para adoção. Os outros 90% são de crianças que estão institucionalizadas, elas estão sob proteção do Estado. Vou abrir um parênteses aqui, um Estado que não as protegeu antes, e aí coloca na institucionalização uma tentativa de agora protegê-las, e numa tentativa de que elas possam voltar para sua família de origem. A adoção, e isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é a medida mais extrema, e ela deve ser empregada numa extremidade, né? Quando são esgotadas todas as chances de se retornar essa criança para sua família de origem. E aí a gente abre um leque de falhas, né? De um Estado e de uma sociedade demasiadamente biologista, que vai ficar tentando voltar essa criança para sua família de origem. E eu acho que seria importante ela voltar para a família de origem. Mas vai ficar numa morosidade, que a gente sabe que a justiça acaba tendo, principalmente quando se envolve questões da infância. Ela vai ficando no acolhimento para depois de 2 anos e meio dizer, olha, não tem chance dessa criança voltar. E aí também, na minha apresentação, você fala que a maior parte dessas crianças são adolescentes. Com quantos anos elas entraram no acolhimento? E à medida que o tempo foi passando, como foi se diminuindo a chance dessa criança ser recolocada numa família de origem? Muitas vezes, eu coloquei recentemente isso na minha página, as tratativas vão culpar os adotantes por isso, né? Usa-se uma frase, por que a conta não fecha? Porque a gente tem lá quase 40 mil pessoas ou casais querendo adotar e 4 mil crianças disponíveis para serem adotadas. Então, por que não se pega 5 mil pessoas dessas 40 mil e adota essas crianças? Porque os perfis não batem. E aí a gente vai usar que a culpa para isso está nesses pretendentes que não abriram o perfil. E a culpa não é deles.
primeira coisa que a gente precisaria pensar é por que nós temos 40 mil crianças acolhidas. Porque senão, Rodrigo, a gente começa a olhar para a adoção como sendo a solução dos problemas para a infância no Brasil. E a adoção não vai ser. Se hoje a gente tivesse um programa que resolvesse a situação dessas 4 mil crianças e as 4 mil crianças fossem adotadas, ou que a gente resolvesse o problema dessas 40 mil crianças que estão institucionalizadas e elas saíssem desse serviço de acolhimento, em menos de um mês nós teríamos mais 40 mil crianças no serviço de acolhimento. Porque a gente tem 40 mil crianças em acolhimento porque é o que eles comportam. Se a gente tivesse vaga para 80 mil, talvez nós tivéssemos as 80 mil vagas completas. Eu estou falando talvez porque não tem dados estatísticos sobre isso. Mas existe uma falha nossa enquanto sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estou me alongando nessa resposta, me perdoa. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que a garantia de direitos de crianças, jovens e adolescentes no Brasil é um dever da família, da sociedade e do Estado. Nessa ordem, da família, da sociedade e do Estado. Quando uma criança vai para um acolhimento, é um resultado dessas 3 falhas com ela. Nós 3, a família dela, a sociedade, que eu e você fazemos parte, e a justiça, falhamos com essa criança, ao ponto dela precisar sair do seu convívio familiar e ser institucionalizada. Cara, que reflexão que você me trouxe aqui. Eu até anotei aqui. Por que nós temos 40 mil crianças? Assim, é uma reflexão profunda. E aí é importante pensar em quem são essas 40 mil crianças. Quem são, né? Quais são essas crianças que vão chegar ao serviço de acolhimento? Uma reflexão que eu fico sempre fazendo, nem sempre levo isso para a página, porque é uma discussão que vai criar aí um monte de fios desencapados, mas geralmente essas crianças que vão chegar no acolhimento vêm de situações de vulnerabilidade, a maior parte delas pretas ou pardas, vindo de comunidades muito pobres. Mas será que em famílias ricas, brancas, não existem crianças que não estão tendo seus direitos garantidos? Né, aqueles direitos que estão estabelecidos no ECA? Por que essas crianças não chegam no acolhimento? E não é porque eu quero criança branca chegando em acolhimento, não é isso. Mas como é que a gente tem olhado? Como é o papel da escola, por exemplo, de uma escola particular, que tem lá o pai pagando 6, 7, 8 mil reais de mensalidade, e como é o papel de uma escola municipal, no olhar sobre essa garantia de direitos da escola da criança. A escola é um lugar que percebe muito esse rompimento, essas infrações dos direitos que não estão sendo garantidos. Mas como é que isso chega para a justiça? Quais são as crianças que estão sendo acolhidas? Por isso que eu digo que esses números que você traz, a gente poderia ficar aqui 7 dias falando sobre eles, desmembrando e fatiando esses números diversas vezes, e a gente teria um monte de análises para fazer sobre eles, né? Nossa, é muito... Assim, você me trouxe inúmeras reflexões, inclusive. Como que você responde a críticas com relação à adoção homoafetiva que não é um ambiente familiar ideal? Por exemplo, eu te acompanhei nas redes sociais, inclusive você fala isso lá no seu TEDx, um pouquinho desse corte aqui, né, desse tema. Como que você responde esse tipo de comentário? Rodrigo, em 2011, o Ibope fez uma pesquisa que dizia que 55% dos brasileiros eram contra a adoção feitas por pessoas ou casais homoafetivos. E a gente está falando de uma pesquisa feita 4 anos antes da justiça permitir que nós adotássemos. A mesma pesquisa, ela também ela tem o mesmo número, 55% também dos entrevistados se dizem contra a união estável entre pessoas do mesmo gênero. E aí a pesquisa é de 2011, o ano em que o STF passa a permitir a união estável entre casais homossexuais. E aí como que eu enxergo isso? Eu enxergo como uma resistência dessa sociedade em romper com um patriarcado tão arraigado, né? Muitas vezes eu vou ser questionado por essas vozes tão ferozes sobre ausências na vida da minha filha, né? Ela vai sentir falta da figura materna, ela vai sentir falta da figura feminina em casa. Minha família não é composta por faltas. Minha família é composta pela completude, pelo que sobra.
né? E sobra um monte de coisa. Sobra afeto, sobra amor. Somos em 2 pais, né? Mas a sociedade continua enxergando essa falta. Quando a gente começa a ter estudos agora que dizem, por exemplo, crianças que são filhas de 2 pais ou de 2 mães costumam ter resultados escolares melhores do que crianças que têm um pai e uma mãe. E aí essa mesma pesquisa diz que isso é porque em famílias homoafetivas, geralmente o que acontece é que as 2 mães ou os 2 pais são ativos no processo de educação dessa criança, e aí o resultado disso é que essa criança tem um desempenho escolar melhor. Eu acho que surge a resposta para a sua pergunta. Como é que uma família composta, sei lá de que forma, e que ela tá tão bem estruturada no sentido de que só a mãe ajuda essa criança na escola e só o pai provê essa família, como é que ela vai romper com tudo isso e, de repente, pai e mãe vão sentar juntos na mesa da sala de jantar para perguntar para essa criança, e aí, qual a lição de matemática? Então, o problema não tá na minha família, mas é mais fácil dizer que o problema está na minha família. Principalmente quando nós não conhecemos sobre o tema. Exatamente. Não entendemos. Vocês falaram lá no vídeo de vocês, que vocês falaram sobre transbordar. Aí eu acho que eu lembro que foi o seu marido falou. Ele falou, gente, qual é o problema de ter 2 pais? Nós transbordamos. Então, quando não tem, é um problema. E quando tem 2, é um problema? Exatamente. Aí eu falei, cara, que muito louco isso que ele falou. E é verdade. Eu falei, nossa, assim, o transbordo é nítido, né? E eu acho que existe toda uma atmosfera, como já nós falamos aqui offline, sobre o patriarcado, falamos sobre uma sociedade que é convencional, gosta de ver ali aquilo tudo muito quadrado, e de repente o diferente, ele é tão lindo. Eu vou falar um outro comentário que não tem nada a ver. Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma instituição, que fica em Campinas, e ele estava falando sobre, eles fazem um trabalho com adolescentes, para trazer esses adolescentes para o mercado de trabalho, um trabalho muito lindo. Infelizmente, eu esqueci o nome da instituição. E ele falou para mim que eles diagnosticaram uma criança com dislexia. E como é que tinha sido a sociedade com essa criança? Que ele não sabia escrever, que ele era burro, e várias outras questões. E ele sentou e falou assim, cara, me mostra como você aprende, porque você aprende de um jeito diferente. Aí eu falei, meu Deus, é isso. Uhum. O diferente, ou ele abre para nós um novo mundo, um novo universo. Eu fico pensando sobre isso em todos os aspectos. Por exemplo, Humberto Baltar esteve aqui no podcast e ele falou sobre a questão de neurodivergência. Que ele é autista, o filho dele, o Apolo, também é autista. E ele fala sobre, antes de ter um autismo, antes de ter uma criança com qualquer tipo de diversidade, que eu sei que você fala muito sobre esse tema, existe um ser humano. Então, primeiro vamos entender quem é esse ser humano. E aí eu começo a pensar nisso em todas as esferas. Se nós conseguíssemos, como pessoas de sociedade, pensar antes na pessoa e depois pensar em qualquer outra questão que permeia aquela pessoa, por exemplo, no caso de um autismo, pensar em qual tratamento ele vai precisar, coisas do tipo. Então, quando eu penso, eu estou olhando no cenário geral, estou falando de raça, classe, porque também eu estive aqui com a Sara Carolina e com a Nathalie, nós falamos sobre classe, raça, falamos muito sobre esse tema. Gente, uma pessoa que está ali antes. Depois a gente vai pensar em todas as questões. Então, eu acho muito lindo esse movimento que vocês fazem, mas é muito preconceituoso. Gente, eu recebi aqui uma mensagem no Ponto Eletrônico, a instituição que eu queria lembrar, que inclusive eu sugiro que todos entrem, MMH, chama Mudando a Minha História. Eles mudam histórias de adolescentes que estão em áreas de vulnerabilidade, ensinando informática, robótica, administração e várias outras formações, preparando esses jovens para o mercado de trabalho. É muito lindo o trabalho que eles fazem. Deixa eu voltar numa coisa que você colocou aqui, Rodrigo, que eu acho que é importante. As famílias homoafetivas acontecendo de maneira legal, seja por adoção, seja por uma fertilização in vitro, seja por inseminação, elas estão num momento histórico muito ligado a um momento em que a gente vive uma emancipação feminina, né? É quase como as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, com a emancipação feminina, a gente tem um processo na sociedade que se até então o homem ia trabalhar e a mulher ficava em casa, agora ela reivindica esse lugar no mercado de trabalho, ela também vai trabalhar, e aí o natural seria que a gente pensasse desse homem
auxiliando nos cuidados com a criança. É isso que acontece? Não. Vão homem e mulher para o mercado de trabalho e essa infância vai ficando cada vez mais terceirizada. A gente deixa essa criança na escola em período integral, a gente tem babá, a gente tem as avós cada vez mais sendo solicitadas no papel de uma cuidadora quase principal dessa criança. Na contramão disso, a gente tem 2 homens querendo assumir o papel de cuidar de uma criança. Reivindicando, inclusive, que é uma coisa que eu faço muito, meu marido faz mais ainda, reivindicando que, por exemplo, as empresas nos concedam uma licença parental maior do que 5 ou 20 dias. Que a gente possa ter uma licença parental mais estendida, né? Se juntando aí a isso também homens heterossexuais que querem ter uma paternidade mais ativa e eu não tô os renegando, né? E aí, isso vindo muito na contramão, né? De um lado, uma parte da sociedade não conseguindo, não sei nem se é justo eu dizer isso, mas não conseguindo suprir esse espaço da criança dentro de casa, e aí, de repente, uma parcela da sociedade querendo ter crianças em casa, querendo ter filhos e tudo mais. E acho que a grande questão está em a gente ainda não ter conseguido perceber o quanto esses 2 núcleos familiares juntos, eles poderiam criar muito mais potência, né? Para o mercado de trabalho, para o sistema de ensino, para a sociedade como um todo, para a gente... E aí eu preciso também fazer recortes sociais disso, né? Quanto a gente pode pleitear que os sistemas de educação, principalmente os públicos, consigam garantir... essa parceria, família e ambiente educacional, né? Em horários que possam atender essas necessidades também. E a gente muitas vezes esquece que conversar sobre infância não é conversar só com famílias que têm filhos. Conversar sobre infância não é conversar só sobre educação. Conversar sobre infância é conversar sobre sociedade, né? E que a gente tende a esquecer. A gente vive numa sociedade que olha muito pouco para a infância, né? Infelizmente. E tem uma pessoa também que já passou no podcast, inclusive uma das minhas sócias de um dos projetos que eu tenho hoje, que é da Celuz. Ela fala muito de nós recriarmos o mundo. E nós recriamos o mundo através dessa visão para a sociedade. Pensando como que a gente pode potencializar, que inclusive é slogan, potencializar o ser humano através da educação. Como que a gente pode potencializar essas crianças hoje para que eles sejam adultos fantásticos. Mas quando nós falamos fantásticos, no meu caso, que eu tenho 2 filhas, eu não penso que elas serão super bem-sucedidas. Tudo bem, se elas forem, ok. Mas eu penso de elas serem felizes, de elas fazerem o que elas gostam de fazer, de elas serem mulheres empoderadas. Eu quero que elas sejam mulheres empoderadas. E como que eu ajudo, e como que eu preparo tudo isso? Elas sejam, não sei se é isso, né? Mas emancipadas emocionalmente. Emancipadas, né? eu gostei desse nome que você falou. Emancipadas emocionalmente. Elas viverem aquilo que elas querem viver. Sentindo. E que elas entendam que é possível sentir esse sentimento. Você falou uma coisa muito legal lá atrás. Vou só pegar agora que me lembrou um gancho aqui. Sobre o chorar. E lá em casa, nós falamos, quando elas choram, nós falamos, pode chorar. O que está acontecendo? E é engraçado que eu vejo a minha filha de 4 anos falando para minha filha de 1 ano e meio a mesma coisa. Pode chorar. Clarinha, você pode chorar aqui, você quer um abraço? E quando a gente viu ela fazendo isso a primeira vez, primeiro o coração ele, né, ficou do tamanho do mundo, né? Falou, meu Deus, a gente está conseguindo mostrar para ela o quanto é importante os sentimentos dela serem validados. Eu vou chamar você para um outro podcast depois para a gente falar sobre culinária, mas por enquanto a gente vai falar sobre adoção. Como que você acha que a gente pode desmistificar os mitos sobre adoção para que a gente consiga promover, talvez, processos ou bem-sucedidos? Quando eu falo bem-sucedidos, eu lembro muito da sua história que você contou no TEDx. Gente, assistam o TEDx, por favor. Como é que chama o TEDx? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Eu queria falar o nome certo. Procurem lá no YouTube. Como que a gente consegue fazer com que esse processo... Porque eu vi lá, por exemplo, no vídeo, que vocês tiveram uma preocupação enorme em fazer uma conexão, um vínculo com a Stephanie antes da chegada dela. Eu acho que isso tudo foi muito bonito. Porque vocês se preocuparam, falou, poxa, né, você conta a história que ela não olhava nos olhos e, de repente, para vocês... Né, cara, eu tô me arrepiando. Porque... eu acredito muito nisso, da conexão. Nós, pais... com os nossos filhos. E você falou lá sobre o cuidador principal. Eu acredito muito no apego seguro. Eu acho que o que vocês cultivaram foi isso. E foi lindo. Como que a gente pode desmistificar tudo isso e fazer com que os processos eles aconteçam de forma bonita
Eu sei que a gente tá contando as histórias bonitas, eu sei que tem uns perrengues também, né? Lógico, mas eu prefiro das bonitas. Vamos falar as bonitas. Como que você pode falar? Quais dicas você pode dar? Eu acho, não sei se tem uma resposta correta para essa pergunta, eu vou dar a minha resposta, e não necessariamente ela seja a melhor. Mas eu acho, Rodrigo, que a gente precisa romper com o passado e a gente precisa reescrever a história das adoções no Brasil e no mundo, né? Me incomoda muito quando falam que famílias como a minha são novos formatos familiares. Não tô nem falando da família homoafetiva, né? Mas de uma família formada por adoção. A gente sempre falou sobre adoção. Na Bíblia se fala sobre adoção. A história de Moisés é uma história sobre adoção. Mas como é contada na Bíblia e depois, principalmente lá no filme da Disney, é contada a história de Moisés. Moisés é colocado num cesto de vime. Ele atravessa o rio Nilo, que é o maior rio do mundo, e ele chega intacto do outro lado. Existe um afresco italiano que chama Mosè Salva d'Água, e que mostra essa cena, né? Então, Moisés chegando no cesto, e do outro lado, na margem do rio, tem 4 mulheres vestidas com túnicas brancas, e elas também brancas, prontas para salvar aquele bebezinho. E aí Moisés vai se tornar o príncipe do Egito, né? E toda vez que eu vejo, eu penso, mas ninguém ficou pensando que esse moleque podia ter se afogado nesse rio, porque é um cesto de vime, tem buraco, e ia cair água lá dentro, né? Tá tudo bem isso, né? Mas a gente prefere contar a história de adoção, trazendo todo esse floreamento. Muita gente, quando eu falo que sou pai por adoção, fala, também tenho vontade de ter um filho por adoção. Não tem nada. Mas a pessoa espera que um dia vai tocar a campainha dela, e que ela vai abrir a porta e Moisés estará lá. Vai ter lá um cestinho com um bebê. Ela mora em apartamento. E o apartamento tem porteiro. Nunca vai tocar essa campainha na porta, né? Mas ela ainda espera por isso, porque foi a forma como nos contaram sobre adoção. E eu acho que a gente precisa romper com isso. E a adoção precisa estar no cerne, né? Os livros infantis precisam falar sobre adoção. Os desenhos infantis precisam falar sobre adoção. As músicas infantis precisam falar sobre adoção. Estou falando de infância. As faculdades precisam falar sobre adoção, né? E quando eu falo em faculdade, falar sobre adoção, eu estou dizendo que uma faculdade de enfermagem precisa preparar essa enfermeira para quando ela estiver no hospital, poder acolher uma mulher que está declarando que não quer ficar com aquela criança. Um médico, na sua formação em medicina, precisa ser orientado de como é que ele vai atender uma família que tenha um filho por adoção, sem perguntar para essa família, e na família tem caso de pressão alta? Porque aquela família não tem histórico de hereditariedade. Uma pessoa que estuda direito precisa ser orientada em como é que ela vai lidar com as questões de adoção num processo judicial, num processo de garantia, inclusive de seguro, de aposentadoria e de previdência e tudo mais. Mas a gente tem adoção permeando muito pouco das formações, né? Então, eu acho que a grande mudança que a gente precisa no cenário da adoção no Brasil não está em quem adota ou em quem foi adotado. Está justamente em quem não está nesse rolê. Mas é dessas pessoas aceitarem estar nesse debate junto conosco. É a sociedade, né? Você falou lá atrás, né? É. A sociedade tem que falar mais sobre esse tema. Eu vejo alguns movimentos de alguns temas que não eram antes mostrados, que estão começando a aparecer, seja em Netflix, seja em outros, né? Disney mesmo. E é verdade que você falou, acho que a adoção ela precisa ser mais explorada. Essa história tem que ser recontada. Exatamente. Eu adorei a analogia com Moisés. Achei incrível. Eu fico pensando, né? Você tá falando isso, eu pensei em várias outras histórias. Falei, meu Deus, como que isso aconteceu naquela época? Mas legal. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a história da Stephanie. Eu sei que a gente está gerando alguns spoilers para as pessoas assistirem lá depois do seu TEDx, mas a história é muito bonita, né? Então, eu queria que você contasse o processo de conexão que vocês fizeram. Eu achei linda a história, porque ali serve para qualquer pessoa. Não é só pai, não é só mãe, qualquer pessoa para se conectar com aqueles que precisam. Seja como pai ou mãe, ou seja como cuidador, ou seja pessoas que querem transformar de alguma forma, impactar a sociedade de forma real. Como é que foi a conexão? Eu adorei. A chegada dela? A chegada. Nós entramos no processo, Rodrigo, o Eric, meu marido, ele aceitava adotar uma criança um pouco mais velha,
mas eu tinha uma necessidade muito grande de carregar essa criança no colo. Então, a gente traça um perfil lá na Vara da Infância, que é de uma criança de 0 a 2 anos, que podia ser menino ou menina, e nós éramos indiferente para a questão da raça da criança. Não gosto dessa frase indiferente, mas pra gente não era uma questão precisar ser uma criança preta ou precisar ser uma criança branca. Mas a gente idealiza uma criança, né? E muita gente que trabalha com adoção vai julgar muito essa idealização. Eu acho que ela é natural e ela é necessária até pra gente conseguir suportar essa espera. E a gente idealiza um menino negro que chegaria já andando. E meu marido tem uma visão no quarto, a gente já tinha mudado de apartamento, no quarto que seria hoje o quarto da Stephanie, de uma bandeirola escrita Gabriel. Então a gente tinha até o nome dessa criança. E aí um dia, em 2018, eu tô trabalhando, eu saio da mesa para ir até a mesa do meu chefe. Quando eu volto, tem uma ligação no meu celular que pelo anti-spam eu vejo que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu ligo de volta. E aí a psicóloga diz: então, Beto, tô te ligando porque... Eu te liguei porque tem uma criança para vocês conhecerem. E aí eu tô curioso para saber as características. E ela começa a dizer que é uma menina branca de 6 meses e que se chama Stephanie. Eu tô em pé e aí tinha uma cadeira de rodinha atrás de mim e meu pé vai buscando a cadeira, assim, pra arrastá-la pra eu poder sentar, porque eu tenho uma sensação de que eu vou desmaiar. Porque à medida que ela vai colocando essas características, eu vou pensando, meu Deus, e aquela criança que eu idealizei que não tem nada a ver com isso, né? E quando ela fala o nome, quando ela fala Stephanie, pra mim é o fato mais chocante. Porque a gente vinha planejando uma infância muito empoderada, sem princesa das Disney, sem Barbie. E, de repente, a gente estava adotando uma criança que tinha nome de princesa. Né? E aí, quando a gente vai conhecer a Stephanie, existe aí todo aquele frisson, né, de uma bebê. E a gente pensa, é amor à primeira vista? E não foi amor à primeira vista. E não existia nada nela para que não fosse amor à primeira vista. Mas existia em mim uma ansiedade... Eu vou ficar emocionada. Existia em mim uma ansiedade de muito tempo, né? Eram mais de 10 anos esperando para poder adotar. Um processo muito burocrático, né? Tinha sido muito burocrático. Tinha sido muito exaustivo. Foram anos justificando o tempo todo por que eu queria ser pai. Era impossível, Rodrigo, eu romper com toda aquela história e rasgar tudo isso e sentir amor. A gente não faz isso. Você não faz isso no casamento, você não faz isso nas suas relações de amizade, você não faz isso quando você troca de emprego, né? Era impossível ter esse amor. Eu senti uma coisa bonita, mas não foi amor de imediato, né? Nós conhecemos Stephanie durante a Copa do Mundo de 2018. E aí, como ela era uma bebê, a aproximação era estimado que se levaria 5 dias. Por conta da Copa do Mundo, levaram 13 dias. Porque a Vara da Infância não funcionava todos os dias. Stephanie chega numa casa que tem 2 homens. A gente nem jantava em casa direito, né? Os 2 trabalhando. Eu sempre fui workaholic, sempre trabalhei muito. Morei sozinho por muito tempo antes de me casar. A gente tinha um apartamento de 2 homens, né? E, de repente, a gente precisava de uma casa que coubesse uma criança. E aí, a gente resolvendo muitas questões práticas. Roupa, comida, mamadeira, naninha, passar a assistir palavra cantada. E, de repente, a gente está ali com um indivíduo, um ser humano, que tem 6 meses de lacuna da vida, né? Quando Stephanie chega, uma frase que a gente fala muito para as pessoas ela é uma criança muito boazinha, ela não dá trabalho algum, ela nem chora. E aí um dia eu falo isso na terapia, no comecinho da terapia, eu falo para minha terapeuta, ai Bia, ela é tão boazinha, você acredita que ela nem chora? Tô falando com você aqui, ela nem tá chorando. E minha terapeuta me olha, minha terapeuta também, mãe por adoção, me olha e fala, que lindo, Beto. A única questão que acho que é importante você pensar é que crianças choram. E se ela não chora, é preciso que você a ensine a chorar. E aí a primeira engolida de saliva que eu dou, né? Como é que eu vou ensinar uma criança a chorar? Eu estudo psicologia. O choro para uma criança
é um aprendizado inato. A gente já chora, a gente já nasce aprendendo a chorar. Como é que eu vou ensinar uma criança a chorar, né? E aí, quando eu ouço aquilo, eu começo a perceber a minha filha. Então, eu a deixo dormindo no berço e eu vou até o quarto dela e ela já tá acordada e com o olho estatelado. Por que que ela não chorou pedindo por colo? Por que que ela não chorou pedindo mamadeira, né? E aí a gente precisa olhar para ela e romper com... Ai, desculpa, eu tô meio emocionado. A gente precisa romper com tudo aquilo que nos ensinaram no trato com uma criança para dizer, filha, você precisa chorar para que a gente saiba que você acordou. Você pode chorar, tá tudo bem se você chorar. Eu me lembro de uma vez que eu a pego no colo e falo, filha, agora eu ouço se você chorar, eu tô aqui com você, né? Porque uma parte disso... Ai, perdão, Rodrigo. Porque uma parte disso fala dela, mas uma parte disso fala de mim, né? Fala sobre a gente, né? Também dos meus choros não acolhidos. E eu não tô falando só dos choros de infância, tô falando dos meus choros já de adulto. Do quanto eu não fui ouvido e não sou ouvido até hoje nesses choros, né? Depois eu me arrependo de ensinar a Stephanie a chorar, porque ela aprendeu hoje, ela poderia dar uma aula sobre como chorar. Virou professora. Opa! Mas é esse processo, né? E aí acho que eu vou coroar esse processo quando eu percebo que ter dó da minha filha só iria atrapalhar a nossa relação. Então eu preciso parar de ter dó da história que precedeu, de entender que eu, que sempre fui muito controlador com tudo, não tenho controle sobre a história da minha filha, que aquilo que precedeu o tempo em que nós nos conhecemos, né, 6 meses antes da gente se conhecer, que é quando ela nasce, não é uma culpa minha, nem dela, lógico, mas não é uma culpa minha. E o que eu posso fazer é um processo de redução de danos. A Maya Eigman fala muito isso, né? No processo da educação positiva, da gente reduzir danos. E aí eu vou olhando para ela com isso. Como é que eu reduzo esses danos? E é quando a gente consegue ter uma história a ser vivida, não mais só marcada pelo meu desejo de ser pai ou pela necessidade que ela tinha de ser filha. Porque acho que tá muito nisso, né? Eu tinha um desejo de ser pai. Stephanie não tinha o desejo de ser minha filha. Stephanie, psicologicamente falando, tinha o desejo de ser filha de outra pessoa. A adoção na vida da Stephanie, assim como a adoção na vida de qualquer criança adotiva, ou de qualquer pessoa adotiva, porque ela não vai ser criança para sempre, ela vai ser permeada por um sentimento de não se perceber fruto do desejo de alguém. E eu, enquanto adotante, preciso tomar muito cuidado para que o meu ego não seja muito inflado e eu comece a colocar na Stephanie um valor que não existe nela. Stephanie não desejou ser minha filha. Stephanie precisou ser filha de alguém. E quis o destino que fosse minha, né? E aí, por isso que eu repito essa frase, que a adoção é um encontro de abandonos, né? Aquilo que me leva a adotar, de alguma forma, vai falar sobre os meus abandonos, que vai colidir com a necessidade que minha filha tem de ter uma família. Depois de emocionar todo o estúdio, todos aqui e ficaram emocionados, e você também, que história. E você falou uma frase, acho que não sei se estava online ou offline quando você falou, e eu vou falar agora, tem muita potência nisso. Tudo isso que você falou. Uma potência, você falou muito sobre a adoção, mas é uma potência para a vida. Porque quantas crianças sofrem essa lacuna com pai e mãe em casa? Quantas crianças? Então, a gente falou dos números, né, das 40 mil crianças e tudo mais, mas quantas outras crianças estão em suas casas, mas estão em abandono? Porque não é vista pelos seus pais. Eu chamo de órfãos de pais vivos, né? E a gente antigamente falava mais da orfandade, hoje a gente nem fala mais do papel do orfanato, a gente chama de abrigo, chama de SAICA, de Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Mas quantas crianças órfãs a gente tem na sociedade, né? Eu e meu marido, a gente tem uma... É uma coisa, né?
né, não tá no decreto, né? Não tem um papel em casa escrito. Mas a gente tem uma coisa de que se a gente tá num restaurante, Stephanie não vai usar o celular, né? E aí, por que surge esse negócio? Porque antes de ser pai, um dia a gente tá num restaurante, a gente olha ao redor e as famílias todas são compostas por pai e mãe e a criança do lado assistindo o celular, sem conseguir interagir com aquela família, né? A gente tem um número muito grande agora de conteúdos que falam sobre o uso de telas, né? E aí, quando me perguntam, você deixa sua filha usar o celular? Eu deixo se for para alguma coisa que a gente possa fazer juntos. Então, por exemplo, minha filha agora gosta de jogar Roblox. E aí tem muita gente falando sobre o perigo do Roblox, né? Beto, você tem medo? Não. Porque quando minha filha tá no Roblox, tá lá o nomezinho dela, né? Sei lá, Teté. Tem um outro usuário do lado, correndo do lado dela, que tá escrito pai da Teté, que é o nome do meu usuário no Roblox. Porque a gente joga Roblox junto, né? Então, ontem, por exemplo, não sei que dia vai ao ar, mas ontem tava chovendo. Ela queria descer ao parquinho do prédio, não podia. E aí a gente entra no parquinho do Roblox e a gente fica indo na montanha-russa, né? Porque é isso. A questão o problema não tá na tela. O problema tá na nossa... em a gente se abster do papel de adulto cuidador e de gerador de afeto para essa criança. Não, perfeito. Gerador de afeto. Nossa, que lindo. Estamos chegando ao final. Eu falo a beça, né, Rodrigo? Me Você perdoa. fala, mas cara, a gente chorou, a gente se emocionou. Foi uma loucura aqui. Eu vou te falar que eu adorei tudo que você falou. Obrigado pela aula de hoje, inclusive. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Tem 2 perguntas que eu faço para todos que passam aqui. Inclusive, essa agora que eu vou fazer para você, eu mudei. Porque eu entendo que todas as pessoas que vêm aqui têm propósito. Porque eu tenho propósito, a Marina, que está aqui no backstage, também tem um propósito. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como você muda o mundo hoje? Eita, nem sei se eu mudo. Claro que muda. Você já mudou. Nossa, só aqui, ó, você já mudou. Eu vou contar uma coisa que eu conto no TEDx. Talvez eu chore de novo, gente. Me perdoa se isso acontecer. Eu não vou falar aqui tudo de novo, porque tá lá no TEDx e eu convido todo mundo a assistir. Assistam o meu TEDx, gente. Lindo. Mas quando acontece a cena do shopping, né? Que a gente, resumindo aqui, a gente é impedido de usar... Eu sou impedido de usar o espaço família. E eu tô com a Stephanie no colo, ela com 7 meses. Eu passo a mãozinha no cabelo dela e eu digo pra ela... Filha, o papai vai mudar o mundo. Porque naquele momento eu percebo que o mundo não nos cabe. Não é que não cabe a minha filha, não nos cabe enquanto família. E eu entendo que o mundo já havia sido cruel demais com ela. E aí eu falo, vai ter espaço pra gente. Se não tiver, a gente vai criar um puxadinho no mundo e vai ter espaço pra gente nesse lugar chamado mundo, né? Bora pra Marte, a gente cria um outro, né? E aí eu, num primeiro momento, Rodrigo, eu viro uma bicha raivosa. Eu quero fazer todo mundo engolir a minha família. Goela abaixo, né? Então eu chego nos lugares fazendo muita questão de ser aceito, berrando aos 4 ventos qual é a minha família. Eu vou para as redes sociais com muita raiva, querendo colocar as coisas goela abaixo. E aí eu percebo que esse não sou eu, né? E que não era justo que para que a minha família coubesse no mundo, eu precisasse também romper com quem eu sempre fui. Eu nunca fui essa pessoa raivosa. E aí eu entendo que talvez o amor seja um caminho melhor. E aí eu prefiro, ao invés de ser raivoso com as pessoas, ensiná-las através de uma linguagem um pouco mais amorosa. Eu não estou dizendo de uma linguagem patética, não estou dizendo de um tati-bitate, não estou dizendo da gente só precisar falar baixo. Mas eu não preciso só contar histórias tristes da minha família para que a minha família seja vista. Eu prefiro não contar as histórias tristes, mas eu prefiro dizer de quando minha família é potência, de quando a gente consegue reunir um grupo de pais da escola e esse grupo de pais lutar junto com a minha família. De quando a gente consegue perceber que medos que eu tinha lá atrás de minha filha, por exemplo, não ser chamada para as festinhas, virou um medo bobo,
né? Hoje a Stephanie é sempre chamada para as festinhas dos amigos e a gente é bem recebido nessas festas e a gente é bem aceito nessas famílias e a gente chama as famílias para as festas da Stephanie e elas também vão. Então eu acho que a minha forma de mudar o mundo é com aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, que é, eu acho, né? Talvez seja prepotência dizer isso, mas é o meu amor. E é o que eu tenho para oferecer pro mundo, né? E é porque é de graça? Não. Porque é o que eu tenho de mais caro. Mais precioso. Com certeza o mais precioso. E o amor transforma o mundo. Exatamente. Potência total. E Beto, o que é família para você? Pode ter 40 minutos para pensar? Vou no banheiro, pegar ali, eu mando um áudio depois. Eu acho que família é parte. E quando eu falo que família é parte, é numa crítica a uma frase que a gente sempre diz que família é tudo. E eu não acho que família seja tudo. Eu acho que família é só uma parte. Uma parte importante, mas é parte. Uma parte que prepara para as outras partes, inclusive. E a gente precisa entender que famílias são partes que se interligam com outras partes, né? Faz parte do meu processo familiar, faz parte do meu convívio familiar, preparar e ensinar a minha criança a lidar com essas outras partes, com essas outras famílias com que ela vai se relacionar. E aí defender que família é parte é quase uma forma de conclamar essa sociedade para que elas também vejam as suas famílias como partes que vão se relacionar com a parte da minha família. Então, para mim, família não é tudo. Para mim, família é parte. A Marina falou que você ia trazer uma coisa bem disruptiva mesmo. Uau, muito. Adorei. Eu nunca tinha pensado nisso. Esse acho que talvez seja... Você foi lá do lado profundo da questão que é uma sociedade, né? São todas essas partes conectadas. Muito bom. Beto, adorei conversar com você. Eu também adorei, chorar com você. Foi maravilhoso. Eu acho que eu nunca tinha chorado num podcast, não aguentei hoje. Você tava segurando muito, né? Pois é. Não aguentei. Bom, quero te agradecer de novo por você estar aqui. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Legal. Eu tô no Papai Peando. Papai Peando é uma página que eu tenho no Instagram. Eu adoraria falar que eu tenho em outras redes sociais também, mas eu só consigo o Instagram, porque ainda não inventaram dias de 38 horas. Mas é uma página que eu tenho há 4 anos, em que eu falo sobre adoção, sobre parentalidade, sobre diversidades, dentro de um olhar que olha principalmente para a adoção como um fenômeno social e um fenômeno psicológico, né? Social no sentido de a gente entender por que a adoção acontece, e psicológico para a gente poder entender que ela vai reverberar na vida dessa pessoa que foi adotada, né? E aí lá na minha página tem outras informações, tem inclusive o link para assistir o nosso TEDx, que, como você disse antes, chama Cadê a Mãe dessa Criança? Tá lá na página oficial do TED, que é a plataforma onde tem todos os vídeos do TED. E eu tenho muita honra de falar sobre ele. Fiquei muito feliz de você tê-lo citado, porque é um material que a gente fez com muito carinho. Foi nítido. Ah, que bom. Eles estavam realmente ali. Eu assisti e mandei para outras pessoas porque eu achei lindo. A forma que vocês falam, o que vocês trazem. Acho que vocês foram de coração aberto, né? Foi muito genuíno ali. Dá para sentir isso quando a gente está assistindo. Eu vou te contar uma curiosidade só pra gente acabar, Rodrigo. Quem nos ajudou na preparação vocal do podcast foi a Sheili, que já esteve aqui com você, né? Lindo o episódio dela. Eu amo a Sheili. E a gente tinha escrito um roteiro que era cheio de números, cheio de estatísticas, cheio de um monte de coisas. E aí, Sheili, quando leu, disse pra gente, Beto, Eric, as pessoas querem saber da história de vocês. As pessoas, elas vão se conectar com aquilo que vocês tiverem para contar para elas. Não aquilo que já está escrito em algum site, em alguma revista, em algum jornal, em algum TCC. Elas querem saber da história de vocês. Sheili estava certa. Certíssimo. A gente gosta muito de contar a nossa história. Nossa história sempre é a história que a gente pode contar de forma, como vocês contaram, de forma, a gente conta com o coração. Pois é. E as pessoas percebem quando a gente conta com o coração. E eu percebi. Que bom. Seu Eric arrasaram. Bom, obrigado, Beto.
finalizando mais um episódio do Conversa de Pai. Estamos aqui com Beto Fers. Obrigado de novo pela sua presença. Com apoio hoje da Colegare, uma escola que tem a criança no centro de tudo. Brinquedos Peplin, que os brinquedos educativos ajudam seus filhos a aprender e se conectar com essa vida maravilhosa que é a primeira infância. E a Celuz, uma plataforma de ensino para ajudar você, pais, mães, educadores, a conhecerem mais, saberem mais sobre educação parental. Obrigado, te vejo semana que vem.